Meu querido Senhor, minha querida Senhora, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras, né? Desde já pedindo para você, em nome de Jesus e da Imaculada Conceição, compartilhe esses vídeos de catequese bíblica com a sua paróquia. Os paroquianos de sua paróquia precisam conhecer, aprofundar, se enraizar nas Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras é um livro que narra, que fala da fé católica, da fé, da única fé da Igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui a Bíblia Sagrada é a tradição escrita da Santa Mãe Igreja, é uma das colunas da Santa Mãe Igreja. Meu querido irmão, você já ouviu falar em pecados mortais, em pecados veniais? E há também pecados sociais. Por exemplo, se a gente vai numa rua, se a gente está na rua, compra uma bala, e a gente tira a casca da bala e joga na rua, é um pecado social. Toma uma garrafa d'água, né, de água mineral, joga ali a garrafa na rua, é um pecado social. Muito bem. Mas você já ouviu dizer daquilo que a igreja ensina, que há pecados mortais e pecados veniais. Os 10 mandamentos, o chamado decálogo, quando Deus escreve com o seu dedo no Monte Moriá, nas tábuas de pedras, ali Deus está descrevendo os pecados mortais. Muito bem. E a igreja nos ensina que há pecados veniais. O que a Sagrada Escritura diz a respeito disso? Será que é verdade que a igreja nos ensina? Existem pecados veniais e pecados mortais? Ou todos os pecados são pecados, como se dizem por aí? Vamos ver o que diz a Sagrada Escritura? Vamos lá? O texto vai aparecer aqui ao meu lado. Pegue na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 16. Para ser mais exato. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos ver o que diz a Sagrada Escritura. Vamos lá. Olha aqui, de azul aparecendo já ao meu lado. Vamos lá. Vamos para o versículo bíblico. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Olha só. Se você vê seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, o que significa, irmão? Veja. Olha só. Pecado que não conduz à morte. Morte está até de roxo. Reze e Deus lhe dará a vida. Muito bem. Então, meu querido, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui, aparecendo nesse texto, nessa parte A do verso 16. Por isso você está vendo de azul e de rosa. Porque a parte azul fala de um dos pecados. E está falando do quê? Do pecado venial. Os chamados pecados leves. Pecados que não conduzem à morte. Por que, irmão, está citando pecados que não conduzem à morte? Porque o pecado aqui que não conduz à morte é o pecado mortal. Então, quer dizer, esse pecado aqui que está dizendo que se teu irmão cometer algum pecado que não é mortal, outra tradução diz que não é mortal, aqui a tradução da Bíblia da Ave Maria diz que não leve à morte, então reze por ele para que Deus dê a vida. Para que Deus lhe dê a vida. Ou seja, essas são as pessoas que estão o quê? Para que Deus lhe dê a vida. As pessoas que cometeram alguns pecados veniais, se esqueceram de arrepender e que estão no purgatório. Então, rezar por esses irmãos. Agora, meu querido irmão, é os chamados pecados veniais. E o que são os pecados veniais? Não é? Os pecados veniais são todos os pecados que não estão relacionados aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos narram verdadeiramente os pecados mortais. E aonde aparecem, irmãos, os 10 mandamentos? Olha só. Vamos ler o de rosa agora, na parte 16, versículo 16, parte B. Vamos ver. De rosa agora. Isso para aqueles que não pecaram para a morte. Olha aí. Ponto. Isso para aqueles que não pecaram mortal. Que não é pecado mortal. Porque, meu querido, se for pecado mortal, aí, desculpa a sinceridade, é inferno do preto. É inferno duro. Não tem condições. Nós vamos ver o apóstolo São Paulo citar em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, as obras da carne. São Paulo diz que pratica uma dessas coisas não herdará
não herdarão o reino de Deus. Mas também não diz que vai, não é, para o inferno. Ensina meu professor da apologética bíblica, o padre Luiz Touro. Paulo não está dizendo vai todos para o inferno que fizeram isso aqui. Paulo só está dizendo não herdará o reino dos céus. Então, se não herdará o reino dos céus, pode ser que tenha alguma chance no purgatório. Então, os pecados veniais são chamados pecados leves. Se você vê seu irmão, sabe que seu irmão, enquanto em vida, estava em vida. Eu vou dar aqui também um exemplo em vida. Um exemplo que eu dei muitas pregações pregando sobre esse texto. Quando as pessoas faziam essa mesma pergunta, pecado é tudo mesmo. Pecado é pecado. Meu querido irmão, se tem um casal que é casado na igreja, que briga muito, você deve rezar por esse casal, Senhor, sim. Que eles são casados na igreja. Você deve rezar por esse casal. Deve orar por esse casal. Deve consagrar esse casal à família de Nazaré. Agora, olha só, de rosa, depois do azul. Isso para aqueles que não pecaram para a morte, mortalmente. Continua. Há pecado que é para a morte, ou seja, há pecado que é mortal. Não digo que se reze por esse. Por exemplo, aqui, há pecado que é para a morte, ou seja, há pecado que é mortal. Não digo que se reze, que se ore por esses. Vou lhe dar um exemplo agora. Duas pessoas, um casal que vive em adultério. Uma pessoa que foi casada na igreja, ela se separou, não é? E contraiu uma segunda núpcia e vive brigando. E alguém diz assim para você, ou então vive juntas em fornicação. Construíram uma família em fornicação. Ou vivem em adultério e construíram uma família em adultério. Tem filhos adulterantes, tal coisa e tal. Alguém disser, irmão, olha, fulano está brigando muito com a esposa dele. Quero que você ore ao Senhor, que você reze para que esse casal pare de brigar e para que eles possam viver bem unidos. Aí, meu querido irmão, você não pode orar por esse casal que vive em adultério. Porque essa oração é uma tentação a Deus, como diz Provérbios 28:4. É o tipo de oração que tenta a Deus. Então, a Sagrada Escritura diz que tem um tipo de oração que tenta a Deus. Então, quando nós oramos dessa maneira... E aí, irmão, você disse que o pecado venial dos que estão no purgatório, e agora? Não deve se orar? Padre José Augusto, daquele vídeo que viralizou nas redes sociais, ele foi bem claro. Não é? Mandar dizer missa de sétimo dia para um sujeito que morreu no adultério. O que foi que o Padre José Augusto... São as palavras do Padre José Augusto que eu estou usando aqui. Sabe o que foi que o Padre José Augusto disse? Adianta rezar para uma pessoa que está no inferno? Porque se a Bíblia diz, nos pecados mortais, não pecar contra a castidade, ou no decálogo antigo, não adulterarás, o adultério, a Bíblia é claro com o adultério. Não herdará o reino dos céus. Não é? É inimigo de Deus o que vive no adultério. Então, se é inimigo de Deus, é aliado do capeta, do demônio, do inferno. Então, quer dizer, vamos usar aqui. Então, Padre José Augusto vai dizer, não adianta mandar dizer missa por quem morreu em pecado mortal. Padre José Augusto foi claro numa dessas homilias da missa celebrada da Canção Nova. Que ele presidiu, aliás, da Canção Nova. Então, minha questão, alguém veio pedir oração para um casal. Eu pergunto, eles são casados na igreja? Não. Eu já fui casado. Uma das partes foi casada na igreja. Eles são juntos. Ou seja, estão em adultério. Então não posso orar para que esse adultério dê certo. Você está vendo o texto aqui. É a Bíblia que está dizendo isso. Eu estou mostrando para você o que são pecados veniais, estou dando um exemplo, e o que são pecados mortais. Né? Um dia uma pessoa me chama no Messenger e diz assim, irmão, eu quero que você ore para Deus colocar clientes no meu bar. E eu falei assim, eu vou orar para Deus te dar um emprego digno. Porque bar não é de Deus, não é casa de Deus. Essa mulher começou a me praguejar, essa mulher começou a dizer, ela só não disse que eu era santo, mas o resto, ela disse que era. Mas os padres vêm beber cerveja no meu bar. Eu dizia aos padres, os padres são padres, minha querida, eu não sou padre. Então você não pode me julgar por esses padres que estão indo beber no seu bar. A mulher ficou, olha, não é nem lícito dizer aqui o que essa mulher disse comigo. Então, meu querido irmão, eu vou orar para Deus mandar pessoas para beber cachaça no bar? Não. Isso é a oração que tenta
a Deus. O que foi que São Tiago, a epístola, São Tiago diz? Pedis e não recebeis, pedi e não recebereis, porque pedis mal, no intuito de satisfazer as vossas vontades. Aí está. Então, nós não podemos orar para um casal que está em segunda núpcias, que está em adultério. Nós não podemos orar por um casal que vive juntos em fornicação, para que aquele ajuntamento dê certo. Essa é a oração que tenta a Deus. Essa é a oração para pedir a Deus que o pecado dê certo. Então, quer dizer, a Bíblia Sagrada está dizendo, há tipo de pecado que não se deve, de irmãos que estão nesses pecados, que não se deve orar por eles. Nesse sentido. Aí é onde você vê aonde estão os pecados veniais e os pecados mortais. Pecado venial, acabei ele provando, mostrando para você que o pecado venial é o quê? Que o pecado venial é um casal, eu estou dando um exemplo, um casal que é casado na igreja que vive brigando. Então nós devemos orar por aquele casal, sim, devemos orar. Então é isso que diz, da parte de azul, versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, que não é mortal, então reze a Deus e Deus lhe dará a vida. Vida, ele voltará à vida, ter vida plena. Por quê? Porque se desviou, mas volta para a verdade. Se desviou o quê? Aí um exemplo aqui. O casado na igreja. Uma das partes está traindo a outra, adulterando. Aí nós vamos orar para aquele adultério dê certo? Não, nós vamos orar para que o Senhor passe na frente, juntamente com a Virgem Maria, esmague a cabeça da serpente do adultério e aquela parte que está adulterando volte para sua esposa, para o seu esposo. Então existem mais tipos de orações. Orações que são objeto de horror. Como diz o livro de Provérbios, no capítulo 28. Então, meu querido irmão, eu estou mostrando para você aqui pecados veniais e pecados mortais. Muito bem, olha só. De rosa. Isso para aqueles que não pecaram para a morte. Há pecado que conduz à morte, ou seja, há pecado mortal. Não se diga que se reze por esses. Por esse, está aqui no singular. Versículo 17. Toda iniquidade é pecado. Aqui está dizendo... ou seja, veniais, mortais, sociais, tudo é pecado. A própria Bíblia diz isso. Tudo é pecado. Olha agora de roxo, ó. Mas há pecado que não leva à morte. Mas há pecado que não é mortal, aquele que ensina a igreja. Uma vez um fundador de uma comunidade disse assim para mim: olha, eu não acredito numa pregação, diz assim, numa pregação desse. Eu não acredito nesse negócio de pecado venial, social, mortal, não. Para mim, pecado é pecado. Tudo é pecado. Mas quem disse que pecado venial não é pecado? Mas quem disse que pecado social não é pecado? Quem disse que pecado mortal não é pecado? Tudo é pecado. Acreditação, há muitas pessoas que por falta de discernimento, por falta de conhecimento, acaba trocando as ovelhas de Apolo pelas de Paulo. Né? Então, quer dizer... tem que ter discernimento da coisa. Se a igreja diz é X, é porque é X. Se a igreja diz que existem pecados veniais, é porque os próprios cabeças, uma das colunas, João Evangelista, que morreu no ano 100, não é? Que Jesus deu por filho da Imaculada representando a igreja, ele escreveu isso aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. Agora, vale para nós cristãos salientar o que diz o versículo 18, preste atenção, de verde. Sabemos que aquele que peca, sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca. Olha aí. Não peca o quê? Pecados mortais, pecados de morte. Olha aí. Porque é de Deus. Aquele que nasceu de Deus. Como é que uma pessoa pode dizer que é cristã, eu sou de Deus, mas vive em fornicação? Tem filhos de fornicação, vive junta. É uma mentirosa, é um mentiroso. Olha aqui, é a Bíblia que está dizendo. De azul. Mas o que é gerado de Deus se acautela. Aí está. O que nasceu, sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca. Veja, Jesus disse isso a Nicodemos, que quem renascer da água e do Espírito,
Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Porque tem que viver a vida, o batismo no Espírito, não é? Esse batismo que nós recebemos do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar substância, vai dar a graça de nós vivermos esse batismo. Viver a santidade. Olha aí, é a Bíblia que está dizendo. Não são palavras minhas. Você está acompanhando o texto aqui do meu lado. Continuemos. Agora de roxo. E o maligno não toca. Eita, glória aí. O maligno não toca. Ou seja, que maligno? Toca o quê? Pecado mortais. Os veniais é impossível nós não pecarmos. Muitas das vezes nós omitimos, onde deveríamos dar ali uma palavra de Deus, onde deveríamos... Muitas das vezes nós omitimos por conhecer a verdade e uma pessoa está ali falando a mentira e nós não chegar com aquela verdade. Não é? Muitas das vezes ouvimos pessoas falando mal dos outros e nós não dizemos ali a verdade, não colocamos a verdade que é Cristo ali. Então quer dizer, isso é omissão. Então existem pecados. Pecados veniais e pecados mortais. Não é? Olha só, continua, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sobre o maligno. Olha aí. O mundo inteiro está sob o poder de Satanás. É a Bíblia Sagrada que está dizendo isso. Versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Olha aqui, o entendimento que a igreja tem. Tá vendo? De nos ensinar. Então, se a igreja diz que há pecados veniais, mortais e sociais, porque existe. Porque a igreja recebeu esse entendimento do próprio Deus, próprio Jesus, que é Deus e pessoa, para conhecermos o verdadeiro. Olha aí, para conhecermos o verdadeiro, de verde agora. E estamos no verdadeiro, aleluia, de rosa, nós que estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Jesus Cristo é o quê? Verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, está dizendo o apóstolo que Jesus é o quê? Verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que a parábola do grande banquete diz que feliz daquele que participa do banquete do reino. Porque o banquete da Eucaristia é o quê? O reino de Deus. É o céu aqui na terra. Então, quer dizer, meu querido irmão, nós estamos vendo, você viu comigo aqui, não é? Pecados veniais, pecados mortais. Né? Tá aqui o textão aqui do meu lado. Então, meu querido irmão, fica aqui esse vídeo. Compartilhe com a sua paróquia, compartilhe com os seus grupos. Um desses dias, uma irmã colocou assim no rodapé do vídeo, dizendo assim: eu queria tanto uma formação, ter raiz. Meu querido senhor, querida irmã, com esses vídeos de ensinamento, de estudo bíblico, se você não criar raiz, vale salientar que você tem que acompanhar tudo direitinho. Porque já muitas pessoas dão testemunho através desses vídeos que estão se enraizando na rocha, na pedra, que é Jesus, através desses vídeos. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.